Bom dia. Juntamente com minha equipe, que é composta por mim, Guilherme, por Gustavo, Davi e Bruna, nós iremos apresentar o seminário sobre a fibrose cística. A fibrose cística ela é uma doença hereditária que faz com que certas glândulas produzam secreções anormalmente espessas, assim resultando em lesões a tecidos e órgãos, especialmente nos pulmões e no trato digestivo. A fibrose cística ela é causada por variantes genéticas hereditárias, que fazem com que as secreções espessas e pegajosas obstruam os pulmões e outros órgãos. Os sintomas característicos incluem inchaço abdominal, fezes amolecidas e baixo ganho de peso, assim como tosse, sibilos e infecções frequentes das vias respiratórias por toda a vida. O seu diagnóstico é baseado em testes de suor ou exames genéticos, pois cerca da metade das pessoas com essa doença nos Estados Unidos são adultos. Os tratamentos para essa doença incluem antibióticos, broncodilatadores e medicamentos para diluir as secreções pulmonares. Um dos tratamentos também bastante utilizado é o tratamento para desobstrução das vias aéreas, que é no caso de problemas respiratórios. Suplementos e enzimas pancreáticas e vitaminas para problemas digestivos também são utilizados. Eles são bastante utilizados para poder melhorar a função da proteína da fibrose cística em pessoas com determinadas variantes genéticas. E algumas pessoas também acabam melhorando com um transplante hepático e pulmonar. A fibrose cística é uma doença hereditária mais comum que causa a redução da expectativa de vida entre pessoas de raça branca. Nos Estados Unidos, ela ocorre em aproximadamente 1 a cada 3.300 bebês de raça branca e 1 a cada 15.300 bebês da raça negra. Ela é rara em asiáticos. E como o aprimoramento no tratamento tem prolongado a expectativa de vida de pessoas com fibrose cística, aproximadamente metade das pessoas nos Estados Unidos com essa doença são adultos. Portanto, a fibrose cística ela é igualmente comum entre meninos e meninas. E agora eu vou falar sobre as causas da fibrose cística. A fibrose cística ela acontece quando uma pessoa herda duas cópias defeituosas de um gene em particular, um do pai e outro da mãe. Esse gene é denominado regulador de condutância transmembrana da fibrose cística. Existe um certo número de variantes do gene CFTR, por exemplo, a mais comum é a chamada variante F508del, onde o gene CFTR controla a produção de uma proteína que regula o movimento de cloreto, bicarbonato e sódio através das membranas celulares. As variantes do gene CFTR tornam a proteína disfuncional, ou seja, se a proteína não funciona corretamente, o movimento do cloreto, do bicarbonato e do sódio é interrompido, assim causando o espessamento e aumentamento da viscosidade das secreções em todo o corpo. Aproximadamente 3 em cada 100 pessoas de raça branca em todo o mundo são portadoras de uma cópia defeituosa do gene CFTR. As pessoas com uma cópia defeituosa, elas são portadoras, mas mesmo assim elas podem não ficar doentes. Aproximadamente 3 em cada 10 mil pessoas da raça branca herdam duas cópias defeituosas do gene e desenvolvem fibrose cística. A fibrose cística ela acaba afetando diversos órgãos em todo o corpo e afeta também quase todas as glândulas que secretam líquidos em um duto. Os órgãos mais frequentes afetados são os pulmões, o pâncreas, o intestino, fígado, a vesícula biliar e os órgãos reprodutores. Os pulmões, eles são normais no nascimento, porém problemas podem ocorrer em qualquer momento posteriormente, à medida em que as secreções espessas começam a bloquear as pequenas vias aéreas. O bloqueio das vias aéreas acaba levando ao desenvolvimento de inflamações e infecções bacterianas crônicas, que causam danos permanentes às vias. Esses problemas tornam a respiração cada vez mais difícil e reduzem a capacidade dos pulmões de transferir oxigênio para o sangue. E assim a pessoa também pode ter infecções respiratórias bacterianas frequentes que acabam afetando os seios nasais. O bloqueio dos dutos no pâncreas impede que as enzimas digestivas cheguem ao intestino. E a falta dessas enzimas ela acaba resultando em uma baixa absorção de gordura, proteínas e vitaminas. Essa baixa absorção, por sua vez, ela resulta em deficiências nutricionais e crescimento prejudicado. E com o tempo pode ocorrer a formação de tecido cicatricial no pâncreas e ele não consegue mais produzir uma quantidade
uma quantidade suficiente de insulina. Assim, de modo que algumas pessoas acabam desenvolvendo diabetes. Contudo, aproximadamente 5 a 15% das pessoas com fibrose císticas são portadoras de certas variantes e não desenvolvem problemas digestivos pancreáticos. O intestino ele pode ficar bloqueado pelas secreções espessas, ou seja, esse bloqueio ele costuma ocorrer imediatamente após o nascimento, por conta que o conteúdo do aparelho digestivo do feto é excepcionalmente espesso. Tal bloqueio no intestino delgado é chamado de ilho meconial e no intestino grosso é chamado de síndrome da rolha meconial. Crianças mais velhas e adultos também podem ter problemas com constipação e obstrução intestinal, que é mais conhecido como a síndrome da obstrução intestinal distatal. No fígado e na vesícula biliar podem ser bloqueados por secreções espessas, que podem acabar causando a formação de tecido cicatricial no fígado, ou seja, pode causar fibrose e assim ocorrer o surgimento de cálculos biliares. Já nos órgãos reprodutores, eles podem ser bloqueados por secreções espessas, o que pode acabar causando a infertilidade, pois quase todos os homens são inférteis. Porém, a infertilidade ocorre geralmente nos homens e não é muito comum nas mulheres. E por fim, as glândulas sudoríparas, que secretam líquidos que contêm mais sal do que o normal e assim acaba aumentando o grande risco de desidratação. Dando continuidade à apresentação, sou Davi Lucas e irei falar sobre os sintomas da fibrose cística. Os sintomas da fibrose cística podem variar dependendo da idade da pessoa. Inicialmente, vou falar sobre os recém-nascidos e crianças pequenas. Aproximadamente 10% dos recém-nascidos com fibrose cística apresentam o ilho meconial, o que causa vômitos, inchaço do abdômen e a ausência de evacuação. O ilho meconial é muitas vezes complicado pela perfuração do intestino, um quadro clínico perigoso que ele causa infecção e peritonite, que no caso é a inflamação dos tecidos que revestem a cavidade abdominal e dos órgãos abdominais. Então, alguns recém-nascidos apresentam uma torção do intestino, ou um desenvolvimento incompleto do intestino também. Ou seja, os recém-nascidos que apresentam o ilho meconial quase sempre desenvolvem outros sintomas de fibrose cística. Então, o primeiro sintoma de fibrose cística em um bebê que não possui o ilho meconial é muitas vezes o atraso em ganhar novamente o peso de nascimento ou o ganho de peso insatisfatório aos 4 às 6 semanas de idade, onde esse ganho de peso insatisfatório é causado pela fraca absorção de nutrientes que vai estar relacionada à quantidade insuficiente de enzimas pancreáticas. Então, o bebê ele possui fezes frequentes, volumosas, de odor forte e oleosas, podendo ter o abdômen inchado, que sem tratamento o ganho de peso em bebês e crianças mais velhas é lento, mesmo ela tendo um apetite normal ou acima do normal. Retratando agora o caso de crianças mais velhas e adultos, ao menos que um diagnóstico seja realizado por meio de exames preventivos no recém-nascido, aproximadamente metade das crianças com fibrose cística são levadas ao médico pela primeira vez devido às tosses frequentes, também os síbilos e as infecções das vias respiratórias. No caso da tosse, que é um sintoma que é perceptível e muitas vezes ele vem acompanhado do engasgo, também do vômito e o sono agitado no caso das crianças. Então, as crianças elas podem apresentar uma dificuldade para respirar, os síbilos ou os ambos, tanto a dificuldade para respirar quanto os síbilos. Então, à medida que a doença progride, a criança tem cada vez menos tolerância ao exercício, tendo as infecções pulmonares como uma ocorrência mais frequente. Então, o tórax ele assume uma forma de barril e a insuficiência de oxigênio pode causar um baqueteamento digital, onde os dedos em baqueta de tambor. E também a cianose na base das unhas.
Então, pode ocorrer a formação dos pólipos nasais e os seios nasais podem ficar repletos de secreções espessas, causando infecções crônicas ou recorrentes. Então, no caso de crianças mais velhas e adultos, podem apresentar o episódio de constipação ou desenvolver também o bloqueio intestinal recorrente, sendo até mesmo algumas vezes crônico. Então, os sintomas incluem uma alteração do padrão fecal, dor abdominal, com cólica, uma redução do apetite e às vezes vômito. Então, o refluxo gastroesofágico é relativamente comum entre crianças e adultos. Então, quando uma criança ou um adulto com fibrose cística transpira excessivamente em um clima quente ou devido a uma febre, pode ocorrer uma desidratação devido ao aumento da perda de sal e água. Então, os pais, eles podem notar a formação de cristais salinos ou até mesmo um sabor salgado na pele da criança. Adolescentes, eles muitas vezes apresentam um crescimento lento e um atraso da puberdade. Então, à medida que a doença vai progredindo, a infecção pulmonar se torna um problema importante. Então, as infecções pulmonares, elas são recorrentes e destroem os pulmões gradualmente. Complicações da fibrose cística. A fibrose cística causa várias complicações. A absorção inadequada de vitaminas lipossolúveis A, D, E e K pode causar cegueira noturna. Também diminuição da densidade óssea, osteoporose, anemia e distúrbios hemorrágicos. Em bebês e crianças pequenas não tratados, o revestimento do reto pode se projetar pelo ânus, um quadro clínico que é chamado de prolapso retal. E em determinados casos raros, bebês com fibrose cística que foram alimentados com fórmula láctea de proteína de soja ou hipoalergênica podem desenvolver anemia e inchaço das extremidades, porque não estão absorvendo a proteína suficiente. Então, retratando adolescentes e adultos com complicações da fibrose cística, inclui ruptura dos sacos alveolares do pulmão na cavidade pleural, sendo essas rupturas na qual elas permitem a entrada de ar no espaço pleural, provocando o colapso do pulmão, tendo outras complicações, como insuficiência cardíaca e hemorragia volumosa. Aproximadamente 2% das crianças e 20% dos adolescentes e até 50% dos adultos com fibrose cística desenvolvem diabetes dependente de insulina, porque o pâncreas com o tecido cicatricial já não consegue produzir uma quantidade suficiente de insulina. E também o bloqueio dos dutos biliares pelas secreções espessas pode causar inflamação e eventual formação de cicatrizes no fígado, ou seja, cirrose, em cerca de 3 a 4% das pessoas com fibrose cística. Então, a cirrose pode aumentar a pressão nas veias que entram no fígado, ou seja, hipertensão portal, resultando em veias alargadas e frágeis na extremidade inferior do esôfago, que pode se romper e sangrar copiosamente. E em quase todas as pessoas com fibrose cística, a vesícula biliar é pequena, cheia de bile espessa, e não funciona bem. Então, aproximadamente 10% das pessoas desenvolvem cálculos biliares, mas somente uma pequena porcentagem desenvolve sintomas. E a remoção cirúrgica da vesícula biliar é raramente necessária. Pessoas com fibrose cística muitas vezes apresentam uma deficiência na função reprodutiva, e quase todos os homens possuem número baixo ou ausente de espermatozoides. Isso devido ao desenvolvimento anômalo de um dos dutos do testículo, o que bloqueia a passagem do esperma. Nas mulheres, as secreções cervicais são muitas espécies, causando certa redução da fertilidade. No entanto, muitas mulheres com fibrose cística tiveram filhos. Então, o resultado da gravidez para a mãe e para o recém-nascido está relacionado à saúde da mãe durante a gravidez. Do contrário, a função sexual não é prejudicada em homens e nem mulheres. Outras complicações presentes nas pessoas que possuem fibrose cística com problemas de sono, doença renal, ansiedade
e também um risco aumentado de câncer de dutos biliares, pâncreas e intestinos. Agora iremos falar sobre o diagnóstico da fibrose cística. Sabendo que a fibrose cística é uma doença que uma pessoa não pode obter, e sim que nasce com ela, sabendo também que ela é degenerativa, é necessário que haja um diagnóstico precoce, ou seja, cedo. Porque quanto mais tardio for o diagnóstico, pior será para a pessoa, diminuindo a qualidade de vida e até a perspectiva de vida também ao mesmo tempo, já que, como já foi citado, a fibrose cística é uma doença degenerativa. E aí, entre esses exames, estão testes de suor, alguns exames genéticos, testes de portador e alguns outros exames. Quando a gente fala no teste de suor, a gente fala dos exames preventivos dos recém-nascidos. Por quê? Porque é necessário realizar o teste do pezinho, por exemplo, no Brasil, ou outros testes nos recém-nascidos para diagnosticar, né, algum tipo de doença que ele possa ter, a criança. E nesse caso, por exemplo, seria a fibrose cística. E aí, esses exames preventivos são realizados em todos os recém-nascidos, pelo menos nos Estados Unidos, segundo dados. E aí, como é realizado esse exame? Uma gota de sangue ela é coletada em um pedaço de papel de filtro e a concentração de tripsina, que é uma enzima do pâncreas. E aí ela é medida. E aí, se esse nível de tripsina no sangue estiver alto, são realizados alguns exames confirmatórios para confirmar realmente se a criança tem ou não fibrose cística. E aí, entre esses testes estão o de suor e testes genéticos. E aí, atualmente, a maioria dos casos, né, da fibrose cística são identificados por exames de triagem recém-nascido. E como citei, por exemplo, o teste do pezinho no Brasil e alguns outros exames. E aí, esses exames preventivos de recém-nascidos, se eles não forem realizados, o diagnóstico ele geralmente será confirmado, no caso, durante a infância ou no início da vida adulta. Então, eu até mesmo na adolescência, né? E aí, isso acontece em aproximadamente 10% dos casos. E aí, quando a gente fala do teste de suor, eles são realizados em recém-nascidos, com resultados positivos nos exames da triagem do neonato, né? Ou seja, no início da vida das crianças. E em bebês, crianças e pessoas mais velhas também são realizados esses testes, né? Que apresentem sintomas que indiquem a fibrose cística. E aí esse teste é realizado em um ambulatório, que aí ele mede a quantidade do sal na transpiração das pessoas. E aí o medicamento pilocarpina, ele é aplicado na pele para estimular a transpiração em um papel filtro. Ou é um tubo fundo que ele é colocado contra a pele para coletar a transpiração. E aí a concentração de sal na transpiração é medida. E aí uma concentração de sal mais alta que o normal confirma que o diagnóstico de fibrose cística em pessoas que apresentam, por exemplo, sintomas de fibrose cística ou que têm um irmão ou irmão com fibrose cística. Embora os resultados deste teste sejam válidos a qualquer momento, após as primeiras 48 horas de vida de um recém-nascido, ou seja, é coletada uma amostra de transpiração grande o suficiente de um recém-nascido com menos de 2 semanas de vida, pode ser difícil, né, para que esse diagnóstico seja realizado, porque ao início da vida a produção de suor é relativamente pouca. E agora nós vamos falar dos exames genéticos. Os exames genéticos eles são feitos para detectar um gene CFTR anômalo, que podem ajudar no diagnóstico da fibrose cística em um recém-nascido. Com resultado positivo, no caso, no teste de triagem para recém-nascidos, é uma pessoa que exibe um ou mais sintomas característicos ou que possui um parente próximo, irmão, pai ou mãe, que possuam fibrose císticas. E aí, encontrando dois genes anormais ou variantes de fibrose cística, é consistente com o diagnóstico. Mas, contudo, o resultado positivo no teste de suor é necessário a confirmação, que por mais que tenha dado positivo no teste de suor, é necessário exames para confirmar o diagnóstico. E aí, além disso, os exames genéticos, como eles não procuram por todas as mais de 2.000 diferentes variantes de fibrose. Não detectar duas variantes, por exemplo, não é uma garantia de que a pessoa não tenha fibrose cística, embora a chance dela ter seja baixa. Mas a doença ela pode ser diagnosticada no pré-natal, com exames genéticos no feto por meio de uma amostragem de vilosidades coriônicas ou uma amniocêntese. Pode ser difícil classificar em alguns bebês com resultado positivo, nos exames preventivos, no caso, porque em recém-nascidos para a fibrose cística, mesmo após a realização do teste de suor e dos exames genéticos,
Os bebês eles podem não apresentar nenhum sintoma de fibrose, e aí com essa teste de suor entre o intervalo positivo e negativo, e sem nenhum apenas uma variante da fibrose cística, né, genética, os médicos eles diagnosticam esse grupo com a síndrome metabólica relacionada ao CFTR, que é denominada CRMS, que é também chamada de fibrose cística positiva na triagem, com diagnóstico inconclusivo, que no inglês Cystic Fibrosis Screen Positive, Inconclusive Diagnosis, ou CFS-PD. Embora a maioria dos bebês eles permaneçam saudável, e aí no futuro, cerca de 10% desenvolverão sintomas relacionados a fibrose císticas e serão diagnosticados com a fibrose císticas ou com distúrbio relacionado a ela. Assim, todas as crianças devem ser regularmente monitoradas em um centro especialista de cuidados da fibrose. E aí agora vamos falar do teste de do portador. Segundo a genética, os estudos comprovados, se um pai, por exemplo, ele é portador do gene, e a mãe também é portadora do gene, a chance da criança não ser afetada é de 25%. 50% a criança pode ser portadora do gene defeituoso e 25% a criança pode ter fibrose cística. Então o teste do portador ele pode ser realizado em pessoas que querem ter filhos, ou pelo menos estão buscando receber cuidados de pré-natais. De uma forma particular, os familiares de uma pessoa com a fibrose cística eles podem desejar saber se tem um risco de ter filhos com a doença. E aí deve oferecer a essas pessoas a possibilidade de realizar exames genéticos. Por quê? Porque é necessário, porque as pessoas realmente realizam esse teste para saber qual a chance na genética delas nascerem com os filhos, no caso, nascerem com essa doença. E aí, ao realizar os exames genéticos, é necessário também receber as orientações, porque uma amostra de sangue ela é obtida para ajudar a determinar se a pessoa possui um gene defeituoso para a fibrose. E aí, a menos que os pais tenham pelo menos uma variante, seus filhos não terão fibrose cística. Mas se ambos os pais forem portadores de um gene defeituoso na fibrose cística, cada gravidez terá 25% de chance de produzir um filho com fibrose cística, 50% de chance de produzir um filho que seja portador e 25% de chance de produzir um filho que não tenha nenhum dos genes defeituosos da fibrose. E aí existem os outros exames, que visto que a fibrose elas podem afetar vários órgãos, né, específicos, e aí são necessários que realizem outros exames, né, que são úteis, que normalmente é uma redução da concentração das enzimas pancreáticas. E uma das fezes da pessoa pode revelar uma concentração baixa ou indetectável de uma enzima digestiva de elástase, secretada que é pelo pâncreas, e níveis também elevados de gordura. E aí exames de sangue são realizados para determinar se a secreção de insulina está baixa e se os níveis de açúcar no sangue estão elevados. Os exames de sangue também são feitos para procurar problemas com o fígado e para medir os níveis de vitaminas lipossolúveis. E aí os médicos também, de uma forma frequente, eles coletam a amostra de material da garganta ou que foi expelido dos pulmões e o envia para identificar bactérias nas vias aéreas, o que ajuda também a decidir quais os antibióticos que podem ser utilizados, ou seja, os antibióticos necessários para o tratamento. E aí também existem os exames de função pulmonar que eles podem revelar um comprometimento da respiração. Por quê? Porque a fibrose cística, como se trata de um músculo, o pulmão, então o pulmão ao decorrer do tempo vai sendo comprometido e por isso realiza esse exame. E aí também são bons indicadores de como os pulmões estão funcionando. Esses exames são realizados várias vezes ao ano e sempre que houver um declínio, por exemplo, na saúde da pessoa, né? Porque as pessoas às vezes podem ter sintomas de baixa imunidade, por exemplo, relacionados à fibrose cística mesmo, sabendo que a pessoa pode ou não ser diagnosticada já com fibrose cística, e aí sempre que tiver uma anomalia na saúde, aí já se realiza exames. E aí, por último, a radiografia do tórax, né, que é uma tomografia computadorizada, chamada de TC, né, que pode ajudar a documentar as infecções pulmonares e também as abrangências do dano no pulmão. E aí é realizado um ATC nos seios nasais, em pessoas que apresentam sintomas sinusais graves, por exemplo, e principalmente se elas tiverem pólipos nasais ou forem candidatas a uma cirurgia nos seios nasais. E com isso a gente finaliza o assunto de diagnóstico. De uma forma geral, podemos definir que os diagnósticos são necessários, tanto para o diagnóstico precoce quanto tardio,
porque quanto mais cedo for diagnosticada a fibrose cística, mais relevante será para a vida da pessoa. Até porque a qualidade de vida das pessoas possuem a fibrose cística não são tão boas. E aí, com o diagnóstico, são mais importantes ainda a realização. Agora nós vamos falar sobre o prognóstico da fibrose cística, ou seja, após o diagnóstico, a qualidade de vida e como as pessoas vivem após o diagnóstico da fibrose cística. Quando a gente fala da gravidade da fibrose, né, varia muito, né, de uma pessoa para outra pessoa, porque independentemente da idade, a gravidade era determinada principalmente de forma pelo quantos pulmões são afetados. Por exemplo, nos Estados Unidos, a expectativa de vida de pessoas com a fibrose cística que nascem no ano 2019 é aproximadamente 48 anos de vida. E o prognóstico de sobrevida melhorou bastante nos últimos tempos, né? Aproximadamente, né, para ser mais preciso, nos últimos 50 anos. Mas principalmente esse fato decorre devido porque as pessoas são diagnosticadas mais cedo. E aí os tratamentos ele pode postergar algumas alterações que ocorrem nos pulmões, ou seja, que sem o tratamento essas ocorrências poderiam acontecer mais cedo. E aí o tratamento pode ajudar a ser tardio, né, essa questão. E aí quando a gente fala sobre vida a longo prazo, ela é muito significativamente maior, né, nas pessoas que não desenvolvem problemas pancreáticos. Porque geralmente as pessoas que desenvolvem problemas pancreáticos, elas sofrem mais cedo e morrem mais cedo consequentemente. Mas uma coisa que é inegável, apesar de existir já cuidados relacionados à fibrose cística, é de que vai haver a degeneração do corpo da pessoa, né? Que vai causar, por exemplo, a perda da função pulmonar e por fim a morte, né? Infelizmente, porque as pessoas com fibrose cística geralmente elas morrem de insuficiência respiratória, porque após muitos anos de degeneração da função do pulmão. Mas com um número muito pequeno também, um pequeno número de pessoas morre de insuficiência cardíaca ou doenças hepáticas, ou até mesmo hemorragia das vias aéreas, ou até mesmo complicações das cirurgias. Também incluindo os transplantes, né, pulmonar ou hepático. Mas apesar dos muitos problemas, as pessoas com fibrose cística, elas geralmente vão à escola ou trabalham até pouco tempo antes de morrer, ou seja, até o dia de sua morte as pessoas de fibrose cística ainda conseguem realizar algumas atividades, mas é como eu disse, depende da gravidade da fibrose cística, porque existem pessoas que são acamadas, por exemplo, ao se diagnosticar com fibrose cística, então vai depender do grau, né, da gravidade que a pessoa se encontra. E com isso nós encerramos o assunto de prognóstico. Inicialmente, é importante esclarecer que no tratamento de fibrose cística são vários os medicamentos e os procedimentos que vão ser utilizados. Eu vou focar aqui somente nos principais. Então, na questão de medicamentos, os mais utilizados são antibióticos, anti-inflamatórios, broncodilatadores e mucolíticos. E os procedimentos a serem feitos na hora do tratamento são fisioterapia respiratória, oxigenoterapia, transplante de pulmão é uma via também, e reposição de enzimas digestivas, suporte nutricional, suporte psicológico. A terapia genética também é uma terapia que está sendo recentemente muito utilizada, mas eu não vou focar muito nela, porque é uma mais recente, e eu vou focar mais nas principais. Então, durante o tratamento do paciente, vai ser preciso ali uma equipe multidisciplinar de profissionais que vai estar auxiliando esse paciente ao longo do seu tratamento. Vou focar agora sobre o tratamento de um comprometimento pulmonar. Porque a doença pulmonar é a causa mais comum de morte por fibrose cística, seja por insuficiência respiratória ou até mesmo por causa das complicações inerentes à própria progressão dessa doença. E o tratamento vai visar prevenir e abordar oportunamente as complicações obstrutivas, inflamatórias e infecciosas das vias aéreas do paciente. É importante esclarecer que o principal objetivo do tratamento em pacientes com fibrose cística é o aumento da sobrevida. E isso se vai dar através da manutenção da função pulmonar e da condição nutricional do paciente. E diante disso, vai ser necessário manter os pulmões livres dos excessos de secreções e infecções. Por isso é importante focar no tratamento da doença pulmonar.
E esse tratamento, durante esse tratamento vai ser necessário a fisioterapia respiratória, né? Esse é o auxílio dessa fisioterapia. Isto porque, né? O que é essa terapia? Então, essa terapia é um tratamento que vai ter como objetivo retardar a progressão natural da fibrose cística. Esse tratamento vai ter como objetivo a melhoria da ventilação pulmonar e a promoção da qualidade de vida do paciente. E essas técnicas de fisioterapia respiratória devem ser realizadas em todos os pacientes com fibrose císticas, a partir do diagnóstico e com frequência diária, porque só assim ela vai promover benefícios que sejam consideráveis para ajudar no tratamento. Dando continuidade aqui, como vai se dar o tratamento por erradicação da pseudomonas aeruginosa. Daqui a pouco eu explico o que é pseudomonas aeruginosa e por que é importante erradicá-la. Então, o tratamento dessa pseudomonas aeruginosa vai consistir na erradicação da infecção respiratória inicial ou precoce pela mesma, via erradicar essa bactéria e postergar a infecção crônica. Então, como dito agora, a pseudomonas aeruginosa é uma bactéria. E isso é importante porque é importante eliminar essa bactéria porque em infecções pulmonares agudas e crônicas são facilitadas pela presença de muco espesso e pegajoso que são associadas a uma intensa resposta inflamatória. Durante o nascimento, pacientes geralmente não possuem micro-organismos colonizadores. Os agentes infecciosos são inicialmente predominantemente virais e entre esses a bactéria Pseudomonas aeruginosa é a que mais predomina. Ela é identificada em pacientes jovens, porém também costuma surgir mais tarde em pacientes adolescentes, já na idade escolar. Então, o tratamento por erradicação só vai ter sucesso se for atingido, a bactéria for erradicada já nas próximas culturas mensais de escarro. Por quê? Essa doença vai causar, a infecção crônica do trato respiratório de pacientes fibrocísticos e assumir um fenotipo mucoide. E esse fenotípico vai causar... esse fenotípico, no caso, é muito mais resistivo, tem uma resistência muito maior a antibióticos e vai dificultar muito esses esquemas terapêuticos de erradicação. É por isso que é importante erradicar inicialmente logo essa bactéria, porque se ela assumir esse fenotípico, o tratamento vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais prolongado. Dando continuidade, quais são os medicamentos e procedimentos que vão ser feitos, necessários, para o tratamento de fibrose císticas? Então, inicialmente vai ser necessário exercícios físicos, porque a prática de exercício físico vai atenuar o declínio da função pulmonar, vai melhorar o desempenho cardiovascular e aumentar a capacidade funcional do paciente, melhorando assim também dessa forma a qualidade de vida do paciente. Em alguns pacientes vão ter a necessidade de suplementação de oxigênio, já que vão ter mais comprometimento do pulmonar, seu pulmão já vai estar muito mais comprometido. E, afinal de contas, o que seria essa suplementação por oxigênio? Então, a fibrose cística se caracteriza pela deterioração progressiva da função pulmonar. E nas fases mais avançadas do comprometimento pulmonar, existe, por exemplo, a hipertensão pulmonar, que vai estar muito mais presente nesse paciente, tornando muito mais difícil que esse paciente respire normalmente. É por isso que é muito importante a suplementação de oxigênio para os mesmos. Em casos muito mais graves, vai ser necessário, por exemplo, o uso de oxigenoterapia, porque os pacientes vão estar muito mais comprometidos e vai ser mais em pacientes que tiver a pressão arterial muito mais baixa. Outro procedimento muito importante vai ser caso o paciente estiver com comprometimento pancreático. Isso vai acontecer pela perda, isso vai se manifestar
através da perca e dificuldade de ganhar peso do paciente. Pacientes com problemas digestivos causados pela insuficiência do pâncreas precisam tomar enzimas digestivas antes das refeições e receber uma dieta hipercalórica acompanhada por nutricionistas. E vai ser importante para esses pacientes se atentar também a dias quentes, no caso do perda de sal, porque esses pacientes não podem perder muito sal. E eles vão acabar perdendo sal caso soem muito em dias quentes. Então, dando continuidade, outro medicamento muito importante no tratamento de fibrose cística vão ser os agentes mucolíticos. E esses agentes mucolíticos é uma substância lisa que vai quebrar e romper ligações em cadeias peptídicas das proteínas que constituem o muco. Né? Ele vai fazer com que ele seja mais facilmente eliminado, pois vai se tornar mais viscoso. Isso acontece porque nas vias aéreas dos pacientes com fibrose císticas ocorrem alterações no líquido da superfície dessas vias aéreas, promovendo a desidratação das secreções mucosas e aumento de viscosidades. É por isso que é muito importante o uso desse medicamento durante o tratamento. Outro agente muito importante na hora o procedimento muito importante na hora do tratamento vai ser o tratamento nutricional. E a meta desse tratamento é alcançar e manter o peso ideal para a altura do paciente, aumentar e equilibrar a ingestão energética, reduzir a má absorção e a má digestão e controlar a ingestão de vitaminas e minerais para o paciente. Então, isso acontece, porque os problemas nutricionais são consequências dessa doença, que estão relacionadas a fatores como a deterioração da função pulmonar, como eu já expliquei antes, a anorexia, a vômitos, a insuficiência pancreática, que eu acabei de explicar. E esses fatores são responsáveis pelo aumento das necessidades energéticas. E a ingestão diminuída e o aumento das perdas atribuídas à inadequação nutricional são essas consequências, como, por exemplo, vai ocorrer a perda de massa magra e a depressão da função imunológica. É por isso que é importante ter um acompanhamento ali com um nutricionista durante todo o procedimento do tratamento. E outro procedimento muito importante para o tratamento de fibrose cística vai ser o transplante pulmonar, transplante de pulmão. Atualmente ele tem sido uma ferramenta muito importante para proporcionar uma maior expectativa e melhora de vida para o paciente. E, como eu já disse antes, o objetivo do tratamento de fibrose cística é aumentar a sobrevida do paciente, e o transplante pulmonar é muito efetivo nisso, porque ele vai aumentar drasticamente a expectativa de vida do paciente e a melhora de vida do mesmo. E a taxa de sucesso de transplante pulmonar está muito atrelada ao tratamento progressivo das infecções e à detecção precoce de rejeição para com o órgão. É por isso que é importante que o paciente esteja fazendo tratamento logo cedo e diariamente, da forma correta, porque só assim a taxa de êxito do transplante pulmonar vai ser muito maior e esse paciente vai ter maiores chances de ter uma vida melhor. E agora eu vou falar aqui que, de forma bem geral, o tratamento de fibrose cística resume-se em fisioterapia respiratória, controle de insuficiência pancreática, suporte nutricional, tratamento das infecções respiratórias, atenção à possibilidade de complicações tais como pseudomotorácicas e obstrução intestinal. Às vezes eu me complico com essas palavras mais difíceis. Bom, em geral, é isso. Dessa forma, concluímos a nossa apresentação.